por causa de ações terroristas que acontecem na Europa. E, aqui no Brasil, tipo o quê? Novo cangaço. Novo cangaço que a gente fala é o domínio de cidades, né? Hoje estabeleceu a norma, hoje é classificado como domínio de cidades. Ataques múltiplos e coordenados em cidades. Por exemplo, a gente via muito no interior. Os indivíduos fortemente armados adentravam a uma cidade, por exemplo, dominava aquela cidade, subjugava a cidade e ia lá explodir bancos, explodir agências, explodir bases da polícia, batalhões, enfim, usando artefatos explosivos improvisados. Inclusive, a gente teve aí um caso em Araçatuba, que foi preso, foi pego, né? Foi apreendido pelo GAT, quase 100 quilos de explosivos. Explosivos acionados, tinha explosivos lá acoplados em luzes, né? Em luzes que dava aquele reflexo. Quando a pessoa se aproximava, o indivíduo acionava através de ligação por celular. Caralho. E aonde que eu tô querendo chegar? E essa semelhança de atuações, essa semelhança de esses modus operantes são muito semelhantes às ações ocorridas aí do Estado Islâmico, da Al-Qaeda e inúmeros fenômenos que acontecem mundo afora. São muito assemelhados, embora a nossa legislação ela ainda não abarca esse crime como um ato terrorista. Aqui no Brasil a nossa lei, a Lei 13.260, que é a lei de terrorismo, a Lei 13.260, ela surge em 2016 com os Jogos Olímpicos lá no Rio de Janeiro, porque já se havia a preocupação dos órgãos internacionais no sentido de que pessoas poderiam fazer ataques terroristas nos Jogos Olímpicos. Olha que negócio interessante. Então, por forte pressão de organismos internacionais, foi estabelecida a lei de terrorismo, porque ela evolui no sentido da investigação, dos atos preparatórios. Até então não tinha... Porque até então não tinha, era muito ligado com a Constituição, não era caracterizado. Mas ainda a lei de terrorismo no Brasil, ela precisa evoluir mais ainda. O que ela diz? O que é considerado terrorismo? O conceito de terrorismo, ele é muito diferente, é muito difícil de você estabelecer, porque cada nação, cada país entende o terrorismo de uma maneira. Né? No Brasil, por exemplo, na lei de terrorismo, são ações organizadas com objetivos de causar dano a uma etnia, colapso generalizado, temor à sociedade. Então são basicamente um conceito, como ele é um conceito muito amplo, então basicamente fica nisso daí. É um conceito fica meio aberto à intenção, né? É muito aberto. E é difícil saber a intenção de alguém. É muito difícil. É muito difícil. Aí o que acontece? Existem alguns projetos de lei que ainda estão em andamento no sentido de tipificar algumas condutas. Por exemplo, se você estiver usando explosivo, se você estiver usando um armamento de guerra, por exemplo, numa ação, e dependendo desse conjunto de ações que você for realizar, isso pode ser considerado terrorismo, um ato terrorista. Eu achei que o terrorismo ele tinha que estar necessariamente ligado a alguma ideologia política que tem que ser implementada. Também pode estar ligado a ideologias políticas, ideologias religiosas, né? Ideologias raciais, né? Visões de mundo. Visões de mundo. Mas então, tipo assim, aquele assalto que tu participou como combatendo ele lá, que tu relatou no início do podcast. Sim. Isso seria considerado um ato terrorista hoje? Isso poderia ser considerado. Você imagina um ato desse acontecer, por exemplo, lá em Paris, na França. Por exemplo, um ato desse daí. Vai ser capturado como terrorismo. Por causa do armamento, do tipo de arma que eles estavam usando. O tipo de arma e o modo e a forma dos indivíduos agirem e os artefatos explosivos. Pra você ter uma ideia, naquela ocorrência que eu falei do início, os indivíduos deixaram uma mochila com mais de 20 emulsões de dinamite. Olha só. Então o terrorismo é caracterizado também pelo poderio... O poderio de fogo. Isso. Poderio de fogo, né? E os armamentos utilizados, os artefatos explosivos utilizados, a forma. Né? Porque isso daí dá um abalo muito grande na sociedade. Sim. Você imagina você subjugar uma cidade, você parar uma cidade e as pessoas começarem a explodir tudo e disparar as pessoas. A gente vê imagens aí de pessoas
totalmente abaladas. E não só isso, o pós-ataque tem pessoas que desenvolvem síndromes. Aquele estresse pós-traumático? Estresse pós-traumático, pessoas que começam a ter medo de sair de casa, síndrome do pânico. Tem algum registro de Então isso tem um reflexo muito grande assim na sociedade. É uma coisa assim que impacta muito grande a sociedade. Então essas ações que eu tinha falado lá, elas são muito semelhantes às ações que o Estado Islâmico muito realizou na Europa,